Um livro recém-lançado resgata fragmentos da história do Jornal de Minas, que circulou em BH a partir de 1972. Jornal de Minas, histórias que ninguém leu, são crônicas de 34 jornalistas. Eles contam fatos e experiências pessoais que cada um viveu na redação do diário. Nos relatos está presente de forma significativa o contexto de repressão e censura do regime militar. Eu converso com a jornalista Miriam Cristos, que assina uma das crônicas. Bem-vinda, Miriam. Muito obrigada pelo convite. Miriam, você esteve no jornal entre 75 e 76, só certo? 74 e 75. 74 e 75. Como é que era essa redação, não é? Que funcionava em pleno regime militar e era um jornal pequeno, não é isso? Eu vou falar isso, mas eu gostaria só de lembrar um pouquinho da história do Jornal de Minas, minúscula, uma coisa minúscula, só para lembrar que ele é oriundo do antigo O Diário Católico, que dizem era o maior jornal católico da América Latina. Não é uma expressão da força da religião católica de 1935 a 1972. Eu acho importante resgatar isso porque o Afonso Raso, por exemplo, no artigo que participa do livro, ele fala que o Jornal de Minas herdou o DNA do Diário Católico. Era o quê? Era um jornal que se considerava moderno, cristão, anticomunista e muito zeloso dos valores tradicionais mineiros. Então, o Jornal de Minas vem com esse DNA, que é um imbróglio, né, cá para nós. Pois é, como é que é ser moderno e conservador ao mesmo tempo? É um imbróglio que vai se manter, eu acredito que até o final do jornal. Mas quando você fala, então, a redação ela ficava ali, né, na Avenida Francisco Salles, ali, 536, ali perto do Perrela, né, da favela e do frigorífico, sei lá o que era o Perrela, né. Era uma grande redação, assim, a lembrança que eu tenho, e cada um se lembrou dessa redação de um jeito, porque a memória... As crônicas são bastante variadas. Né? A memória é algo extremamente individual, singular, é de cada um. Cada um viveu ali uma experiência, não é? Então tem gente que falou que o Jornal de Minas era a antessala do inferno, entendeu? Porque os salários eram atrasados, era uma confusão, havia cães na redação, cães ferozes, né? Já teve gente que falou que era uma grande família, igual Afonso Raso, Manuel Gino, uma grande família, todo mundo assim se adorando, se dando muito bem. Outros já enfatizaram, como eu e outras pessoas, assim, que era uma camaradagem realmente muito grande. A redação era imensa, ela era grande, você subia por uma escada e dava nela, era uma sala muito grande com as mesas, né, espalhadas, cada um com sua máquina de escrever, que eram relativamente disputadas, né? A gente tinha que chegar cedo para pegar sua maquininha de escrever, né? E fazer seu artigo, né? E pessoas de vários matizes, né? Ideológicos, né? Você tinha cristão, anticomunista, conservador, liberal e os apoiadores do regime militar, a começar pelo próprio Afonso Paulino, que era o proprietário, né? Uhum. Tinha alguma amálgama que permitia essa camaradagem? O que podia ser? Vocês eram todos muito jovens, tinham muitos jovens... Sim, isso era parte da coisa? Uma grande parte de nós. Lógico que havia os mais velhos, né, com Célio Záulicos, que era meu chefe, e acredito que tenha vindo do Diário Católico, alguns vieram de lá, e tinha muitos estagiários, era uma faixa de 21, 22 anos, eu mesma tinha 23, né, pensando, né, porque para mim foi um exercício de reflexão sobre essa experiência que eu vivi. Eu tive que me debruçar sobre isso e pensar o que significou essa experiência. 50 anos depois, é muito difícil isso. E o que ficou, que nos unia ali com muita força, eu acredito que era a paixão pelo jornalismo. Eu acho que nós todos ali, nós éramos apaixonados, tentando fazer bom jornalismo, e um jornalismo que para algumas pessoas significava denunciar situações de violência, situações de maus tratos, situações que nós acreditávamos que denunciando a gente estaria colaborando para o fim da ditadura, porque nós estávamos numa ditadura. Como é que era fazer isso em plena ditadura? A gente sabe que era comum que houvesse censores, né, que houvesse censura prévia dentro das redações. Censura prévia significava antes que o jornal rodasse, né, tinha que passar por um censor que dizia o que podia ir, o que não podia, de forma arbitrária. Como é que era essa experiência dentro do jornal?
Eu tenho Para impressão... quem, inclusive, estava começando, estava se formando, né? Olha, eu não cobria política, né? Eu cobria mais matérias de cultura, como sempre foi o meu perfil, né? Mas as pessoas, inclusive de posição de mando, né? Como o Ronaldo Solha, que conta no relato dele, a convivência com o censor. Volta e meia, o censor chegava lá num determinado horário e ele relata essa experiência no dia 6 de setembro de 1974, quando ele e o Euro Arantes, que era da Tribuna da Imprensa também, né, e que sempre se disse socialista, isso em plena ditadura, a gente entrevistando o Euro num bar, ele disse em alto bom som: eu sou socialista, sempre fui. Isso, eu até fiquei arrepiada no dia, porque era muita coragem. Não é? Era arriscado. Né? Era arriscado, e era arriscado. A gente estava num tempo onde as pessoas desapareciam, as pessoas eram torturadas, né? As pessoas eram ameaçadas, né? Agora, diretamente ali no jornal, então, quem lidava com isso era naturalmente as pessoas com posição de mando, né? O Fernando Zuba, pai, o Ronaldo Solha, Euro Arantes, né? E junto com o proprietário do jornal, que era Afonso Paulino. Mas ali eles relatam que eles fizeram essa página do 6 de setembro, que é um dos 2 grandes editoriais do jornal, que vão ficar na história, que é um editorial denunciando que muitas pessoas se faziam valer do lugar que ocupavam no apoio à ditadura militar. Era quase um recado para o Geisel, mas também denunciando a exploração do nióbio, dos minerais de Minas Gerais, que estavam sendo vendidos a preços extorsivos. Então eles estavam... O nióbio já estava na pauta de Minas já Gerais. Já estava na pauta, né? Das polêmicas. E aí eles denunciavam, e num determinado momento eles falam: esse nosso minério de ferro está sendo vendido a preço de bosta de boi. Era exatamente isso que tinha no editorial, que é um editorial de página inteira, só texto. E quando eles estavam mandando para a oficina isso, chega a censora. E aí o Euro Arantes, muito malandro, termina falando que não precisava preocupar com o Jornal do Dia, que era uma homenagem a... Ela não chegou a ver isso. Ela não chegou a ver, e dizem que no dia seguinte foi demitida, né? Então essa convivência tensa, né, para quem tinha posição. Diz que era uma homenagem ao 7 de setembro, eles falaram isso, mas, quer dizer, falaram para a censora, mas na verdade era um editorial muito, não contra o regime, porque, como eu disse, mas cobrando o regime, seria isso? Cobrando do regime posições mais firmes na defesa dos interesses de Minas Gerais, né? Uhum. Agora, a direção era de uma figura bastante polêmica, o Afonso Paulino, e conhecido anticomunista. Como é que era essa convivência, né, com uma redação que tinha pessoas com esse tipo de orientação que você mencionou e um chefe como esse? Às vezes quem nos escuta pode talvez não entender a dimensão disso, mas certamente era complicado você ter um chefe anticomunista e ser socialista, né? Ou trabalhar tentar trabalhar com esse viés. Como é que era? Olha, a vida é uma coisa muito complexa, as pessoas são complexas e as situações também. No caso do Jornal de Minas, era, eu vou dizer, até muito fácil conviver com Afonso Paulino, porque, justiça seja feita, o Afonso era uma pessoa extremamente gentil, extremamente cordata, e ele praticamente não se miscuía na linha editorial do jornal. Evidentemente que com os chefes ele devia colocar as posições dele, mas eu conheci ao longo da minha vida profissional pessoas muito mais autoritárias, entendeu, do que o Afonso. Ele realmente era uma pessoa extremamente cordial, principalmente com as mulheres, mas uma cordialidade respeitosa, não é? E mesmo com todos os homens. Então ele era essa figura muito cordial e gentil e que não tinha essa interferência direta e diária na linha editorial do jornal. Tanto é que no depoimento que eu dou ao livro, né, eu falo dos vários tipos de reportagens que fazíamos nessa época no jornal, e você tinha ali, nós, grupo feminista, por exemplo, o grupo de mulheres que éramos feministas, nós tínhamos matérias com um viés antimachista, antipatriarcal, defendendo a regulamentação da profissão de prostituta, isso 50 anos atrás,
não é? Isso era uma... Contra a Até família. hoje isso é uma questão... Contra a Até família. hoje isso é uma questão bastante polêmica. Né? Contra a família monogâmica. Quando eu digo fazer matérias, era ouvir pessoas, era dar espaço para as pessoas falarem. Não éramos nós, eram reportagens. E sempre é interessante lembrar que ele, Afonso de Araújo Paulino, ele patrocinou e produziu o primeiro seminário feminista de Belo Horizonte, sediado no DCE, que foram 3 ou 4 dias de debates, onde algumas pessoas que participaram, por exemplo, Terezinha Zerbini, que era presidente do Movimento Feminino pela Anistia, recém-criado. Quer dizer, ela era líder de um movimento que pedia a volta dos exilados. E você tinha Branca Moreira Alves, que era irmã de Márcio Moreira Alves, cujo discurso em 68 teria provocado a ira, né, dos militares, e o Congresso foi fechado e foi instituído o ato institucional número 5. A Branca era irmã do Márcio Moreira Alves, né? Eu tenho a impressão que ele nem sabia o que ele estava apoiando, mas ele quis ser simpático com a gente, quis ganhar nossa confiança, nossa simpatia, e produziu então esse seminário, que significou 10 ou 15 passagens de avião, 10 ou 15 estadias no Hotel Del Rey, que era o melhor hotel da cidade. Né? Quer dizer, isso denota pelo menos alguma coisa parecida com o que você mencionou no início da entrevista, que é a própria origem do jornal, que passa uma contradição, né? Modernidade e, ao mesmo tempo, um discurso mais conservador, anticomunista e cristão, não é? Como é que isso se espelhava nos editoriais, né? E no jornal, especialmente na opinião do jornal, que é o editorial, né? Olha, esta é uma história que está por ser feita. Nós fizemos esse encontro, não é? Que depois a gente pode falar melhor dele, quer dizer, quase 50 anos depois, mas não houve essa intenção, não houve essa possibilidade. A esse projeto, o Fernando Zuba Júnior, filho, né, vamos dizer assim, querendo fazer uma homenagem às pessoas com as quais ele conviveu na redação, não como jornalista. Ele frequentou a redação dos 5 aos 15 anos de idade. Então ele conviveu com pessoas que são personagens do livro. O J. Flores, o Célio Záurica, todo mundo, enfim, né? Ele era um menino que se tornou adolescente dentro do jornal. Ele se tornou jornalista ali vendo os jornalistas trabalhando. Frequentava porque era filho de um jornalista da casa. Quer ver que não tinha com quem deixar o Zuba e levava o Zuba para lá, né? Ele, a propósito, o organizador do livro Jornal de Minas, Histórias que Ninguém Leu. O Fernando Zuba fez um trabalho maravilhoso. Imagina o que é você localizar 100, 150 pessoas, 50 anos depois, pessoas que estão dispersas pelo Brasil e pelo mundo. Você tem o Pedro Costa, que está lá em Washington, e essas pessoas foram encontradas, achadas, e uma boa parte compareceu ao encontro, que foi no ano passado, 15 de setembro, com o motivo do aniversário de 90 anos de Adival Coelho, que é fundador do curso de jornalismo da UFMG e trabalhou no Jornal de Minas, né? Mas então, a gente estava falando então dessa... A gente estava falando, na verdade, dessa contradição, como é que ela se expressava nos editoriais. Ah, sim. Então não foi feito esse estudo. Esse estudo eu acho, inclusive, que ele merecia ser feito. Eu acho que o jornal, no sentido assim dele espelhar uma forma de fazer jornalismo nos anos 70, com outras condições completamente diversas das de hoje, com todas as suas... Que eram essas condições? Essas condições, né? Você não tinha internet, essa capa, né, que você mostrou, quer dizer, essa Kombi, era a Kombi que praticamente despejava os jornalistas ou no centro ou em alguns endereços. Depois cada um pegava um ônibus e voltava, andava-se muito a pé, com pouquíssimas condições de trabalho, com falta de... Cada um saía com a sua pauta, né? O que eu li era isso, saía a 1h da tarde, cada um com a sua pautinha, como saía distribuindo os jornalistas pela cidade. Pelos diversos pontos, né? Numa época que a cidade era menor também. Isso. Mas assim, andava-se muito a pé e assim... É isso, com falta de condições de trabalho, mas do nosso lado havia a juventude e a vontade então, de fazer. Mas então não há esse estudo sistemático ainda de como que essas posições se espelhavam, não só nos editoriais, como também nas próprias reportagens. Mas dá para ter uma ideia, Vivian, quando você pensa que em 74, 75, eu presenciei ali pessoas fazendo essas reportagens, principalmente Bete Cataldo,
que era uma campanha muito contundente contra, por exemplo, a MBR, contra a devastação das montanhas de Minas. Isso foi uma campanha que deve ter durado um ano, entendeu? Contra as minerações brasileiras reunidas, né, a MBR, ou contra a poluição provocada pela indústria de cimento Itaú, em Contagem, que Mas existia um interesse do jornal nisso? Sim, a campanha era a decisão daí do proprietário, né? Se a gente ia fazer uma campanha, era com anuência e, naturalmente, com... Mas a pauta era dele? A pauta não era dele, mas a campanha, vamos dizer assim, imagino eu, né, que quando ele se reunia com os editores, vamos continuar, vamos fazer, vamos, né? E também contra o Newton Cardoso, contra os desmandos do Newton Cardoso. Tanto que quando o livro saiu, alguém no Facebook, né, quando eu contei que ia sair o livro, alguém falou assim, já li muito esse jornal, era uma linha editorial confusa demais, entendeu? Mas eu me recordo de ter lido matérias sobre o Newton Cardoso, metendo o pau no Newton Cardoso, que eu adorava. Então, assim, você tinha isso, aí, né? só para colocar um condimento a mais no que você está dizendo, vem aí, então, o editorial, não é? Que tem um destaque grande no livro, que é o editorial, uma semana depois da morte, do assassinato de Vladimir Herzog em São Paulo, né? Um jornalista como vocês, e o jornal solta um editorial falando a respeito. Eu queria que você contasse essa história. Pois é, nós vínhamos falando das contradições que permeavam a redação. Essa convivência pacífica, harmônica, esse ambiente de camaradagem, né? Várias Enquanto pessoas, você fala, eu vou ver se eu acho o editorial aqui nas fotos. De vários tons, né, ideológicos, mas tudo explode no dia, então, 1º de novembro de 1975, uma semana depois do assassinato do Herzog. Então, Herzog é assassinado nos porões do DOI-CODE, em São Paulo, dia 25 de outubro, não, 25 de outubro. Aí um editorial, só uma parte, um editorial com o título... Aos Verdadeiros Brasileiros. Aos Verdadeiros Brasileiros, né? Mas enfim, então, Herzog é assassinado e começam as manifestações no Brasil, evidentemente contra a Cúria de São Paulo, né? Várias manifestações no Brasil. O regime já estava apresentando alguns problemas também, em 75 ali, né? Geisel naquela abertura lenta, gradual e segura, mas alguns problemas econômicos já estavam aparecendo, insatisfações da classe média. Então tudo isso foi somando, um movimento estudantil já muito forte. Então vem esse editorial. Esse editorial é uma das coisas mais nojentas que eu já li na vida. Tanto que eu chamo esse editorial no meu texto, né, que eu publico como o monstro peçonhento. Um monstro que até hoje, ainda, quando você lê, é como se ele vivesse novamente. Porque ali, primeiro eles dizem que ele tinha se suicidado. E teria se suicidado, segundo a versão do regime militar, porque ele estava com receio da reação dos companheiros dele depois que ele saísse da prisão. Então, quer dizer, lança essa acusação ao movimento de esquerda. E o cúmulo do cinismo, para mim, né, a parte que mais me toca é quando diz assim, infelizmente os filhos dele viverão sem uma referência paterna. Infelizmente. Porque agora ele está morto. Quer dizer, é de um cinismo, é de uma atrocidade, é de uma coisa... Agora, e aí o jornal publica uma página inteira com esse editorial, Aos Verdadeiros Brasileiros. É um mistério até hoje. Quem escreveu esse editorial? O que diz Afonso Paulino? Afonso Paulino, quando fizemos a entrevista com ele, que nós fizemos uma entrevista de umas 2 ou 3 horas com ele, na época do encontro, né, que nós tivemos ano passado. 5 ou 6 jornalistas fizeram parte dessa entrevista. Ele foi perguntado a posição dele política, ele assume claramente que ele realmente foi a favor do regime militar, ele era contra o que ele chama de terroristas e comunistas, e essa era a posição dele. Ele afirma que nunca participou de tortura, que o argumento dele, a meu ver, é imbatível, porque ele diz, se eu tivesse torturado pessoas como me imputam, por que não apareceu nenhum deles nessas várias comissões da verdade? Eu acho um bom argumento. Agora, em relação ao editorial, ele disse assim, esse editorial, ele não lembrava, mas eu tinha tirado um xerox desse tamanho, né? Aí eu mostrei, tem a foto, eu mostrando para o Afonso Paulino no editorial. Ele olha lá e fala, qual que é a data? Eu não estava no Brasil, eu estava no Japão, negociando pedra preciosa, porque ele é um empresário
do ramo da mineração de pedra preciosa. Então ele fala, eu não estava no Brasil. E eu provo mostrando o meu passaporte. Ele fala, eu estava no Japão. Foi outra pessoa que estava no meu lugar. Eu não gostaria de falar dele, porque ele já está morto. Mas para mim esse editorial veio pronto de fora. E você vê que realmente a linguagem... Agora, como passar sem que os editores soubessem? Não sei quais foram também os editores. Fernando Zuba, pai, provavelmente teve que passar. E teve que passar, né? Era a produção, ele teve que, digamos, teve que engolir essa, né? Sim. Agora, o editorial, segundo Afonso Paulino, pelo estilo, teria sido de fora. E ele fala que se fosse ele não teria deixado. Que ele não teria deixado, porque ele também nunca engoliu essa versão de que teria sido suicídio, nunca. Então, nesse momento... É o limbo da história, né, que você fica, né? Alguns jornalistas decidem deixar o jornal a partir do que aconteceu. Isso foi uma decisão tomada por alguns, separadamente ou em grupo? Sim, porque, veja bem, como a gente falou, havia, digamos, várias turmas dentro do jornal, né? Gente liberal, gente de esquerda, gente anticomunista, gente conservador e de esquerda, digamos. Havia um grupo, digamos, de umas 6 pessoas mais ou menos, Beth Cataldo, Beth Fleury, Miriam, a Luiz Moraes, né? Nós éramos de esquerda, no sentido assim, nós éramos muito jovens, não éramos ligados a partido, mas nós éramos contra o regime militar, né? E a gente tentava, inclusive pelas páginas do jornal, sempre aquela ideia, né, de através da sua reportagem... Militar através do trabalho? Através do trabalho, através de uma informação, alguma coisa que... O fazer jornalístico estava muito ligado a essa militância, não é? De resistência. Eu não sei se isso estava muito presente. Eu não sei se era uma ingenuidade nossa ou não, mas é que as coisas eram tão veladas, tão escondidas, que a gente achava que a gente estava contribuindo quando a gente mostrasse realmente a verdade de certas situações, né? Então, nós resolvemos que nós iríamos sair do jornal porque foi um choque muito grande. Ali a contradição explodiu. E vocês saíram para um projeto E nós saímos, nós fizemos uma espécie de agenda, vamos dizer assim, de agenda, de escala, aliás, né? Então, por exemplo, teve gente que saiu uma semana depois. Eu, como eu tinha estado à frente do seminário feminista, com aquele apoio todo, aquela produção toda, eu não me sentia à vontade para sair logo, entendeu? Assim, eu me senti em dívida, né? Então, acho que eu demorei mais 6 ou 8 meses. E, por uma coincidência, eu fui promovida a editora na véspera. Quando eu ia sair, eu fui promovida a editora. E, mesmo assim, eu fui e pedi minha demissão. Mas nós todos, então, esse grupo de 6 pessoas, mais ou menos, a Luiz Moraes, né, que depois foi presidente do Sindicato de Minas Gerais, nós resolvemos sair. E aí a gente, diante dessa contradição tão grande, que é você trabalhar no jornal, ter que publicar aquilo que você não pensa, aquilo que você não concorda, então a gente pensou, não, gente, vamos criar um jornal que seja nosso. Aí a gente resolve fazer uma imprensa alternativa, que era participar da imprensa alternativa, criando o jornal De Fato. De Fato durou 3 anos. 3 anos. Essa é uma outra história que nós vamos ter que contar num outro dia, porque o nosso tempo acabou. Olha, passa rápido, né? Passa rápido. Miriam, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político para contar essa história super interessante do Jornal de Minas para nós. Eu é que agradeço muito a oportunidade. Eu conversei com a jornalista Miriam Christus, ela é professora aposentada da UFMG, foi professora do Departamento de Comunicação Social da Federal e trabalhou no Jornal de Minas entre 74 e 75. Ela veio falar do livro Jornal de Minas, Histórias que Ninguém Leu, que tem na contracapa, tá vendo essas fotos todas? Essas fotos não são de procurados pelo regime militar na década de 70, eles são fotos das carteiras de identidade dos jornalistas que trabalhavam na redação do Jornal de Minas e escreveram crônicas para esse livro. Esse livro a gente acha como? Ele está sendo colocado em algumas livrarias ali da Savassi e no próprio Sindicato de Jornalistas. Muito bem. Jornal de Minas, Histórias que Ninguém Leu. Está, então, nas livrarias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.